Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, o seu compromisso comigo e com a sua saúde, todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, você vai ter a oportunidade de perceber. Estamos aqui com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, mais uma vez, nos brindando com a sua presença. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco novamente. Nós vamos fazer um programa diferente. Você que está nos assistindo vai ter a oportunidade de fazer as suas perguntas na especialidade do Dr. Mário, como de costume, a cardiologia, mas também a respeito da profissão medicina. Vamos falar um pouquinho do que é ser médico. Será que é uma missão? Será que aos poucos conquista-se, a qualidade de um bom médico? O que é ser um bom médico? Você vai sentir que nos próximos programas nós vamos abordar as profissões relacionadas com a saúde. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Dr. Mário. Enquanto isso, você pode ligar 3551-7458 ou, se preferir, no e-mail que está na sua tela, drandretavares@yahoo.com.br. Voltamos já. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais o mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito pra gente, principalmente a qualidade de vida, A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraopeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Retornamos com o nosso Conecte Saúde de hoje, ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé, conversando com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista. Dr. Mário, hoje é um assunto um pouquinho diferente, O Dr. Mário já protagonizou um programa maravilhoso, inesquecível, de comemoração de um ano, naquela ocasião do Conecte Saúde, ao lado da nutricionista Marcela Nardi. Foi um programa fantástico, falamos sobre hipertensão, nos aspectos da nutrição e da cardiologia. Hoje nós vamos voltar um pouquinho o filme, falar um pouquinho sobre a profissão de medicina. Nós sabemos que hoje é sempre um orgulho para os pais, Olha, meu filho vai fazer medicina, é o sonho dele e tudo isso. Então eu gostaria, para quem está assistindo, para quem é seu paciente, que está acostumado com toda a competência sua no consultório, aquela tranquilidade, que lhe é peculiar, mas ao mesmo tempo muita competência, muita sabedoria, mas hoje vai conhecer um pouquinho do Dr. Mário relacionado a como que tudo isso começou. Porque de vez em quando eu acredito, não sei se o Dr. Mário concorda, que a gente tem que fazer um balanço, Como é que surgiu a medicina na vida do Dr. Mário médico? André, eu acho que se eu soubesse que você ia fazer isso, você falou isso agora, acho que é nem minha aqui, vai deixar até constrangido, Bom, eu não sei como é que eu virei médico, na verdade, porque quando eu era adolescente, criança e tudo, eu não sei, alguma coisa me empurrou para ser médico, mas a verdade é que eu não tinha a mínima ideia do que era ser médico até passar pela faculdade de medicina, principalmente até começar a trabalhar. Realmente é uma profissão assim, muito bonita, independente de qualquer ganho financeiro que a pessoa possa ter e tal, tem algumas coisas que são realmente gratificantes, que é você poder, lidar com a vida. A gente lida com a vida e dá de alguma maneira esperança para a pessoa, tirar a dor. Não tem coisa melhor do que tirar a dor. Agora, a verdade é que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não tinha a mais vaga noção do que era ser médico. Mas eu acho que é natural isso, É muito novo, Eu acho que tem algumas pessoas que realmente têm essa noção. Por exemplo, a minha filha que está estudando medicina agora, ela sabe como é que é a vida de um médico,
Porque ela, pelo exemplo seu, né? Porque desde que ela tem 2 anos, 1 ano de idade, assim, ela, desde que ela se entende por gente, ela vê como é que é trabalhar e tudo. Agora, salvo aquelas pessoas que tem, como ela convivem com médicos e tal, quem tem uma ideia de fazer, eu quero ser médico, a maior parte das pessoas, assim, principalmente adolescente, o que alguém de 18 anos, 17 anos sabe da vida? Eu acho que ele não sabe direito como é, né? E isso eu acho que, no fim, no fim, as pessoas vão ter que passar por isso e ver se é isso que elas gostam mesmo. Mas eu posso falar que talvez seja a profissão que seja mais gratificante. Você poder trazer assim, um conforto para alguém, tirar a dor de alguém. Muitas vezes, nem sempre é assim, dando um remédio, mas colocando a mão. Te dando um confortando, apoio, assim, né? Isso é uma coisa muito boa, pelo menos para mim é. Ok. Nós já temos aqui uma colocação da Cecília, que diz que é sua paciente e que diz o seguinte: Dr. Mário, olhando para o senhor, eu sempre acreditei que sempre o senhor quis ser médico. A Cecília, que é sua paciente, né? Mas não resta dúvida, o que nós estamos aqui, nosso objetivo hoje nesse programa Conecte Saúde é exatamente trazer um pouquinho do dia a dia, do que leva uma pessoa, um ser humano, a se interessar por essa área que, apesar de gratificante, eu tenho certeza que tem, obviamente, as suas dificuldades, né, doutor Mário? Com relação ao dia a dia, nós ouvimos sempre aí por imprensa, né? É muito comum o cidadão reclamar do médico, do hospital, do atendimento, da qualidade, disso, daquilo. Como é que é ser um médico numa cidade, por exemplo, como Guaxupé, do interior, com relação a lidar com os pacientes, com a população, principalmente na nossa Santa Casa, que tem um papel fundamental para a população? Como é que é isso? Bom, no meu caso, eu não trabalho em serviço público diretamente, né? Eu dou, como boa parte dos médicos, trabalho no hospital, assim, precisa da gente, independente de quem for, se é a escala de plantão nossa e tal, nós vamos atender. Eu posso falar muito sobre o meu trabalho no consultório, né? Que eu atendo as pessoas que estão lá. Agora, convivo com colegas que trabalham em posto de saúde e tal. Eu acho que é natural as pessoas, muitas vezes, acharem que o atendimento não é bom e tal, porque, às vezes, principalmente quem precisa mais é quem está com dor, quem está com urgência, tudo, e aí as pessoas estão muito ansiosas, estão muito preocupadas, estão com dor, estão sofrendo, e a análise que é feita nesse momento não é uma análise, assim, muito racional, é muito emocional. E por mais que a gente tente dar um atendimento muito bom, às vezes a pessoa não percebe isso, né? Então, eu julgo assim, uma cidade como a nossa, todo mundo conhece todo mundo, não lá em Muzambinho, aqui em Guaranésia, os médicos são conhecidos e conhecem todas as pessoas. Ontem mesmo eu tive um problema com o computador, um amigo meu foi arrumar lá o computador, eu fiquei uns 5 minutos conversando com ele na rua, eu estava conversando com ele, todo mundo passava na rua e cumprimentava, a gente conhece todo mundo. Então, eu acho que o médico, mais do que outras pessoas, ele tem uma relação muito maior com pessoa, com gente. A gente acaba sempre cuidando de alguém que é da família e tudo. E tem um relacionamento, essa parte humana é maior com os médicos, né? Eu acho que, na maior parte das vezes, o relacionamento, não só o meu com os pacientes, com todo mundo, é muito bom. Eu acho que, como eu já trabalhei em outros lugares, eu acho que aqui na nossa região, até pela cidade ser pequena, a gente tem um relacionamento muito mais humano, diferente de cidades maiores, que a coisa é muito mais fria, a gente acaba não encontrando mais as pessoas, e aqui não. Então, eu acredito que o relacionamento da maior parte dos médicos na cidade com as pessoas seja muito bom. Estou falando aqui em Guaxupé, que eu conheço um pouco. O Luiz Ricardo, doutor Mário, coloca o seguinte: como que o doutor compararia o médico de família do passado com o médico de hoje? O médico de hoje se preocupa mais com o lado material e menos com a vida do paciente? Luiz Ricardo. Acha que existe uma tendência diferente, existe uma dedicação menor hoje, sem colocá-lo em saia justa, obviamente, né? Não, olha, eu acho assim que os tempos são outros. A medicina evoluiu muito.
Se a gente pegar, sei lá, 30, 40 anos atrás, todos os recursos que a medicina dispõe hoje não eram nem sonhados, né? O médico, ele tinha basicamente o estetoscópio dele, né? E tinha muito o que conversar com as pessoas, com a família. Hoje mudou demais da conta, né? E eu não vejo a coisa como ele falou, assim, que na parte material, não. Eu acho que tem uma consequência. Eu acho que isso é uma consequência, e naquela época, assim, até pelo contrário do que é hoje, existiam muito poucos médicos. Se fosse pegar assim, numa cidade como Guaxupé, a cidade era maior, tinha proporcionalmente muito menos médicos do que tem agora. O que acaba acontecendo é que você pode ver que as pessoas estão cada vez envelhecendo mais. Isso, em grande parte, tem a ver com a medicina, né? As pessoas vivem mais e nós somos muito mais médicos hoje do que éramos naquela época, e temos um recurso muito maior do que naquela época, né? Então, eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que no fim, a pessoa que era imbuída de boa vontade naquela época, hoje continua da mesma maneira, né? Pelo menos na grande maioria das vezes. Perfeito. A Selma, fazendo um parêntese, né, no nosso tema de hoje, que é falar sobre a profissão, ela pergunta sobre dicas para se evitar o infarto. Selma, então vamos voltar um pouquinho agora na cardiologia. Aqui na cardiologia. A Selma salvou o Dr. Mário. Bom, dicas para evitar um infarto. Não só um infarto, mas coisas assim para evitar algum problema cardiovascular, né? Primeira coisa é não fumar, né? Uma coisa, assim, o ideal é não começar Hoje a fumar. fuma-se menos do que há 10, 20 anos Muito atrás? menos. Eu estava vendo uma estatística ontem. Em 20 anos, há 20 anos atrás, 34% da população era de fumantes. Hoje nós temos 15%. Puxa. Então, o que aconteceu foi que as pessoas mais jovens, elas não fumam como as pessoas que hoje têm 40, 50, 60 anos. O maior contingente de fumante desses 15% ainda é de pessoas mais velhas. As pessoas mais novas fumam menos. Então, acontece na cárie dental também, que hoje os jovens não têm cárie praticamente. E os mais velhos ainda são os responsáveis por manter... É isso mesmo, né? Então, bom, não fumar, ter uma alimentação adequada, sem ingerir muito sal, sem ingerir muito açúcar e nem comidas gordurosas. Fazer uma atividade física regular. Não é preciso ser um atleta, né? Mas uma caminhada, ou uma academia, ou dançar, ou qualquer coisa de atividade física. Agora, qual é o significado real mesmo de uma atividade física? Por exemplo, a pessoa que é tranquila, que se alimenta bem, que não fuma, mas que detesta exercício físico. Então, estou fazendo uma suposição, né? Isso gera realmente um malefício? Essa pessoa, comparada com outra que tem um estilo de vida parecido, porém pratica uma atividade física, ela tende a viver mais? Não, então, isso é tudo um conjunto de coisas, né? O ideal é que você tenha um pouco de tudo. Você faça um pouquinho de exercício e tal. Agora, se no conjunto todo ela não tem nenhuma outra coisa, ela só não faz uma atividade física, com certeza ela é melhor do que um outro que fuma bastante e faz exercício, entendeu? Então, um conjunto de coisas. Agora, a gente sabe que se tiver alguém que faz tudo certinho e faz algum exercício e o outro que não faz exercício, se a gente comparar no longo prazo, essa pessoa que não faz exercício, ela tem um pouquinho mais de risco de ter algum problema cardiovascular. Né? Então é onde a gente sempre pede para fazer alguma coisa. Agora, uma coisa interessante de exercício é que a gente não é obrigado que a pessoa faça uma caminhada, alguma coisa. De repente, o próprio trabalho dela, se ela for trabalhar ou se ela voltar do trabalho de a pé, já é um exercício. Isso seria muito bom para ela manter. Né? Então, o negócio assim, é o conjunto todo, né? É o conjunto de bons hábitos. Né? A Márcia Sanches, ela está acessando aqui pelo Face, ela está perguntando o seguinte: caminhada ou corrida? Márcia Sanches. Olha, não tem nenhum problema de você correr, de jeito nenhum, tá? Correr é muito bom. Agora, se o objetivo for você diminuir o risco cardiovascular, se você não quer ser nenhum atleta nem nada, a caminhada faz praticamente o mesmo efeito de diminuição de risco do que correr, tá?
Agora, correr não tem problema nenhum, são duas atividades físicas excelentes, né? Então, caminhada ou corrida, o que você preferir, se você gostar de correr, então muito não bom. tem dano nenhum ao coração. Eu estou falando do ponto de vista cardiovascular, não tem nada a ver. Agora, sempre lembrar que você não começa correndo, você começa andando, depois você vai treinando e você chega a correr, né? Uma coisa, um processo gradativo, né? Nós temos uma pergunta aqui do Márcio, que ele fala também sobre a profissão de medicina, perguntando as tendências para o futuro para quem pretende fazer medicina. Márcio, eu vou responder a sua pergunta, aliás, doutor Mário vai responder a sua pergunta, após um breve intervalo. Nós vamos fazer uma breve parada e voltamos e também damos nesse momento, nesse intervalo, a oportunidade de você ligar, você que está nos assistindo. Nós estamos ao vivo com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, hoje, claro, esclarecendo suas dúvidas sobre a cardiologia, sobre a medicina, mas especificamente falando um pouquinho sobre essa profissão de medicina. Nós voltamos em poucos minutos. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso Vai bater, bateu! É gol! Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde de hoje, conversando com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, sobre a profissão medicina. Dr. Mário, a questão do Márcio, que perguntava sobre as tendências da profissão para quem pretende seguir essa carreira. Daqui a pouco nós vamos falar de como se forma um médico, né? Mas como é que a gente pode responder para o Márcio? Quais são as tendências? Sim. Bom, o que está acontecendo nos últimos anos é que, assim, por um incentivo do governo federal, tem se formado muitos médicos, né? Muitos médicos mesmo. Segundo as sociedades de medicina, em excesso. Isso, por um lado, é bom, você vai ter mais médicos e tal, mas por outro lado é ruim, porque você não vai ter profissionais bem formados. Okay. A gente tem muitos médicos formando, mas nós temos poucos residentes, nós temos poucos especialistas naquela área, porque não existe residência para aquela área. Então, cada vez mais os médicos eles estão formando e, ao invés de se especializarem em alguma coisa, eles já caem direto no mercado de trabalho. E eles vão trabalhar, de uma maneira geral, vão trabalhar num pronto-socorro, num programa de saúde de família, num posto de saúde, alguém que queira eles, que esteja precisando deles, mas
nem sempre eles estão muito preparados para isso. Então, essa é a principal crítica da sociedade de medicina ao grande número de formação de médicos, né? Talvez não seja necessário um número tão grande, mas com certeza você deve distribuir melhor esses médicos que são formados. Por exemplo, se for ver em São Paulo, você tem uma quantidade muito grande de médicos, mas lá no Acre tem regiões carentes, né, muito pouco. Então, o governo acha que ele formando médicos, ele vai colocar médico em todo lugar. E não é bem assim. Tem que ser estudado uma maneira de se colocar, de se tentar se fixar alguém lá, né? A tendência da medicina no longo prazo é cada vez mais você especializar, entrar mais na tecnologia, cada vez mais isso com certeza vai fazer prolongar a vida das pessoas, né? E com uma qualidade de vida melhor. Não sei como é que vai ser no longo prazo, a quantidade de médicos, se vai ter especialização ou não, tudo é uma coisa que é muito dinâmica, né? Depende do mercado, depende do mercado. Eu posso dizer evolução. assim, por exemplo, quando eu entrei na faculdade no estado de São Paulo, me formei em São Paulo, tinha no estado de São Paulo, então tinha 17 faculdades de medicina, hoje tem 36, tá certo? É o dobro, né? Hoje são 200 faculdades de medicina no Brasil. O Brasil só perde em número de faculdades de medicina da Índia. Todos os outros países do mundo têm menos faculdades. Tem menos médicos nos Estados Unidos hoje, que tem 300 milhões de habitantes, que no Brasil, que tem 200 milhões. E a medicina de primeiro mundo, quer dizer, está mostrando que não é preciso ter um número tão grande de médicos. Agora, com certeza tem que ter um médico bem formado. Isso é essencial, né? E complementando essa pergunta do Márcio, como é essa jornada aí para se formar um médico? Como é que é essa caminhada? Bom, a profissão de medicina ainda, se não for a mais procurada hoje e sempre, né, é das mais procuradas, né? E é difícil de entrar numa faculdade de medicina, é especialmente difícil de entrar numa escola pública, porque aumentaram principalmente as escolas particulares. Uma escola de medicina hoje custa uma média de no mínimo 4 a 5 mil reais por mês, né? Então aumentou muito essas escolas particulares, né? E as escolas federais aumentou, mas não aumentaram tanto as vagas, não, né? Proporcionalmente. Bom, então é difícil de entrar na faculdade. Depois que você entra, são 6 anos obrigatórios, né, de faculdade. Preciso dizer que é um curso muito difícil, tá certo? Nos primeiros anos você não trabalha diretamente, mas as provas são muito difíceis. A parte de formação, né? A formação médica é bem complicada, os professores são muito exigentes, né? E você precisa estudar muito. Isso é uma coisa que é prática. Bom, você terminando o curso... Porque tem que ser um conhecedor também de tudo, né? Ainda mais assim numa área, por exemplo, na época que aquela pessoa falou assim, porque era um médico de família antigo e tal. A gente estava falando de uma época que o conhecimento era praticamente imutável, passava décadas, não tinha nada de mudança. Eu nunca me esqueço, uns 15 anos atrás, eu estava fazendo a pós-graduação, o professor da pós-graduação falou assim, olha, daqui 5 anos, metade do que nós estamos falando aqui agora vai ser mentira. Nós já descobrimos que vai ter coisa... Cai por terra. Então, a velocidade do conhecimento na área de saúde é muito rápida, né? Então, é muito diferente do que era no passado. Então, hoje é uma coisa muito dinâmica. Você, hoje sendo médico, você não pode parar de estudar nunca. Você tem que estudar o tempo todo. Cada dia tem um remédio novo, um tratamento novo. Isso é complicado. Voltando, você formou, tá? 6 anos depois, tem uns estágios plantão e tal, curso difícil. Aí, se você conseguir, você vai entrar na residência. A residência é da especialidade que você queira, né? Há alguns anos atrás, eram 2 anos de residência. Hoje, a grande maioria precisa de pelo menos 4 anos de residência. Quer dizer que você tem uma formação que dura 10 anos, no mínimo, hoje. Praticamente todas as especialidades têm esse tempo de formação, né? Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui do João Paulo, do Centro, que ele pergunta qual a idade ideal para se cursar a medicina. Como é que Dr. Mário acha que
a idade em que se começa, existem inclusive alunos com 17 anos, né, que entram. Não, até menos. Eu tive um colega de turma que tinha 16 anos quando entrou. Isso é ideal? Ou é um curso que exige uma maturidade maior? Como é que seria Olha, isso? eu acho que isso é muito, como tudo, é muito individual, né? Eu conheço pessoas hoje, né? Tem meninos aí de 16 anos, tem uma maturidade maior do que muitos adultos aí de 50 anos, né? Mas de uma maneira geral, eu diria o seguinte, eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era ser médico. Agora eu, de fato, eu acho que eu dou pra coisa, porque eu gostei muito disso. Com certeza, né? E foi indo, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu acho que não é a idade que determina. Eu tive colegas, teve um colega que entrou estava no primeiro ano com 16 anos, tinha um outro que estava com 30. Tá? Talvez o de 30 tivesse um aproveitamento. Ele tivesse uma noção melhor da vida e tal, o que queria usar, cada coisa que ele estava aprendendo, mas eu não acho que tenha uma idade, não. Eu acho que isso é muito próprio da pessoa, então eu não diria que tem uma idade própria. Agora, o que se vê é que o menino, né, que acabou o colegial, né, ele vai fazer cursinho, pode demorar 1, 2 anos, às vezes ele entra direto, se for um aluno muito bom. Mas, em geral, os meninos aí de 18 até 20 anos, eles estão, a grande maioria, estão entrando nessa idade na faculdade. Alguns um pouco mais. Eu tenho notado que, ultimamente, eu tenho tido mais pessoas um pouquinho mais velhas entrando. Fazem mais tempo de cursinho e tal, e acabam entrando, né? E eu acho que isso, de forma nenhuma, atrapalha, ou se entrar mais novo, beneficia de alguma maneira. Eu acho que isso é o de menos. Agora, a gente ouve às vezes algumas histórias de faculdades de medicina, colegas nossos que diziam o seguinte: olha, tem pessoas que se chocam muito durante o curso, principalmente quando termina essa parte de formação básica, né? E entra-se na prática, vamos dizer assim, na clínica, na residência e tudo isso. Existe isso? Acontece isso? Tem pessoas que tem essa dificuldade de conviver de repente com uma perda de um paciente, com alguma coisa? Isso aí é muito frequente, não é uma coisa. Agora, uma coisa de bom na profissão medicina é que é uma coisa que agora é diferente na época do médico de família que ele mencionou lá atrás. A medicina hoje é muito ampla. Se você quiser trabalhar com medicina sem nunca conversar com o paciente, é possível. Você tem especialidades ou áreas da medicina ligadas a, por exemplo, administração hospitalar, ou trabalhar com imagem, tipo fazendo radiologia e tal, que você não conhece a pessoa, não conhece o paciente, tá? Agora, acontece muito, agora que você está falando, eu estou me lembrando de colegas meus assim, que se chocaram, gente que desmaiou quando viu um cadáver a primeira vez e tal. E agora eu diria o seguinte, isso não afasta, se ele não gostou de determinada coisa, como a medicina é muito ampla, não quer dizer que ele não possa de alguma maneira gostar de outra área, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acredito que seja boa dentro da medicina de hoje, o leque muito amplo assim, dentro da profissão, no sentido de lugares onde trabalhar. A Maria Helena pergunta o seguinte: deve existir uma relação entre o profissional médico e a religiosidade? Então nós complementamos o que a Maria Helena está perguntando. O lado religioso, espiritualista, independente de religião, de bandeira religiosa, auxilia em alguma coisa no dia a dia de um profissional médico? Olha, no meu caso, eu acredito muito nisso. Eu posso dizer assim com certeza que se não for 100%, é muito próximo de 100%. Eu, por exemplo, tenho muitos pacientes assim, com problemas muito sérios, muito graves e tal. E se eu não acreditar que tem um lugar melhor, tá certo? Eu ia ser um eterno frustrado. Porque a gente vê muitas vezes no dia a dia da gente que tem pessoas que a gente não pode ajudar mais nada, a não ser dar conforto, né? Porque a medicina chegou num limite para aquela pessoa. E uma coisa que me conforta muito é acreditar do fundo do meu coração que tem um outro lado muito melhor do que aqui, né? E que nesse outro lugar essa pessoa ela vai estar muito melhor, né? Agora, tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor para que eu possa diminuir o sofrimento, trazer um conforto para essa pessoa que está aqui. Isso já é lidar com religiosidade, né? A partir do momento que você se liga
de uma forma humana aquela pessoa, nós estamos acreditando, principalmente quando o doutor diz que chega um limite da medicina. Eu ficaria preocupado se o Dr. Mário dissesse o seguinte, porque nós podemos tudo, né? A gente pode muito pouco. E com certeza não se pode tudo, né? Não, a gente, assim, se a gente for ver a grandeza que é Deus, a gente pode muito pouco, né? Mas no pouquinho que a gente pode ajudar alguém, aquilo conta demais da conta. Isso é uma coisa muito boa, né? Maravilha. Agradecer a você, Marilena, por essa pergunta maravilhosa que realmente nos deu a oportunidade de fazer esse enfoque com relação à religiosidade e medicina. Nós temos apenas 1 minuto. Gostaria que o Dr. Mário me dissesse o seguinte. Olhando para trás, pelos meus cálculos aí, 24 anos quase de formado, não é isso? De trabalho? 89? Que eu tô 24 anos, né? Fazer 24 anos. 24 anos que a gente tem a mesma época, desde a época da Unicamp. Valeu a pena? Você valeu, viu? Apesar do caminho muitas vezes ser tortuoso, cheio de buraco e tal, mas olha, eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes eu fico pensando, puxa, se eu pudesse voltar lá atrás, vamos mudar de coisa assim. Por mais que eu fico falando mas olha, eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito feliz com o que eu faço. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando, puxa, às vezes eu reclamo que eu trabalho muito e tudo, mas no dia que eu estou à toa, eu acabo na Santa Casa procurando serviço. Então, eu estou muito feliz e eu espero, eu acredito, inclusive, que meus colegas de profissão, a grande maioria deles está feliz também. Você pode ver que tem muito ex-advogado, até ex-dentista, mas tem pouco ex-médico, viu? Tem muito pouca gente que desistiu. Inclusive eu posso falar porque são meus amigos, por exemplo, o Dr. Laércio, por exemplo, que está com mais de 80, não posso nem falar a idade dele, que ele fica bravo, mas ele está trabalhando, gosta de trabalhar. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu fico pensando assim, eu quero chegar nessa idade podendo trabalhar, podendo ajudar alguém, né? Podendo, de alguma maneira, trazer algum conforto, trazer algum benefício para essas pessoas, né? Turma, desculpa a saia justa. Muito obrigado mais uma vez. Esse dia eu ter falado o que era que você ia Esse tema era um tema surpresa. Agradeço a você, Dr. Mário, e todos vocês que estiveram conosco durante esses momentos. Lembrando que nós temos a reprise sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas você tem a oportunidade de rever este programa no qual nós falamos sobre a profissão medicina com o Dr. Mário Cerdeira Júnior. Até a próxima!